Eu sou a Laura, bem-vinda ao canal Caminhando com Deus. E eu vou repetir porque eu ri. Canal, você embolar a língua. Olá, bem-vinda ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje, para a nossa meditação, eu gostaria de começar a nossa meditação fazendo uma pergunta para você. Se Jesus chegasse na sua casa, o que você ofereceria para ele? Vou contar hoje para você uma pequena história de família. Eu tenho um irmão mais novo e quando ele tinha mais ou menos 4 anos e meio, nós morávamos no estado do Goiás e lá na nossa cidade que morávamos, tinha um pastor que se chamava Jesus. E o meu irmão não tinha conhecimento, de que ele era um humano, que ele era um pastor. E de repente, ele chegou na nossa casa para fazer uma visita para nós. E mais que depressa, quando o meu irmão descobriu que era o Jesus que estava lá em casa, pronto, ele não fazia mais nada. Onde o Jesus sentava, ele sentava do lado. E ele colocava os bracinhos assim, o queixo nas mãozinhas e ficava sem piscar, prestando atenção completa em tudo que o Jesus dizia. E de repente, o meu pai chegou em casa. Quando meu irmãozinho escutou o barulho do carro, meu irmão saiu em disparada, foi lá na garagem e virou para o meu pai e falou assim: pai, o senhor não imagina quem está na nossa casa. E o meu pai, surpreso com aquela observação do meu pequeno irmão, disse para ele: quem, meu filho? Quem está na nossa casa? Ele falou: pai, vem ver, corre aqui para o senhor ver. O Jesus está na nossa casa. E aí meu pai, sem entender o que estava acontecendo, adentrou para dentro de casa e quando chegou na cozinha, encontrou o pastor Jesus lá sentado com a gente, tomando um café, comendo um pão de queijo e batendo papo. E meu pai riu muito e tivemos que explicar para o meu irmão, que na época tinha 4 anos, que aquele não era o Jesus, era apenas o nosso amigo humano, o pastor Jesus. Mas no coraçãozinho dele de criança, a expectativa, a alegria de cogitar, de imaginar na sua mente que Jesus estava na nossa casa, trouxe a ele uma alegria muito grande. Nesse momento, ele está me ouvindo e eu acredito que ele vai se recordar dessa história. E eu gostaria de te perguntar, se Jesus chegasse na sua casa, como que seria a sua reação? Você iria ficar feliz? Você ia preparar o que para recebê-lo? Conta-se uma história que uma mulher, ela gostaria muito de receber Jesus na sua casa. E convidou ele e falou: Senhor, vai na minha casa que eu vou te preparar um jantar. E quando ela preparou aquele delicioso jantar, assou um frango, colocou sobre a mesa, na hora marcada, a campainha tocou. Quando aquela mulher foi toda alegre receber o seu convidado, para sua surpresa, tinha um homem muito maltrapilho, mal cheiroso, roupas rasgadas e aparentando estar com muita fome, e pediu para ela algo para comer. Aquela mulher ficou com pena, deixou que aquele homem entrasse, cortou uma coxa do frango, colocou comida e deu para aquele homem. Aquele homem agradeceu e foi embora. Passado um tempo, a campainha tornou a tocar. Dessa vez, era uma criança, suja, com os cabelos desgrenhados, mal cheirosa também e aparentando ter muita fome. Novamente, o coração daquela mulher se comoveu. Ela deixou que aquela criança entrasse. Tornou preparar um delicioso prato. Cortou a outra coxa do frango e tornou alimentar. Sua segunda visita. Aquela criança foi embora e ela ficou satisfeita por ter alimentado 2 pessoas que estavam famintas.
Mas e agora? Jesus poderia chegar a qualquer momento, aliás, parecia que ele estava um pouco atrasado. Mas, para sua surpresa, logo depois a campainha tornou a tocar. Dessa vez era Jesus. E ela foi se justificar. Oh, Senhor, eu preparei um delicioso jantar para o Senhor. Esse frango estava inteiro, mas me apareceram pessoas aqui. E antes que ela pudesse terminar a sua justificativa, Jesus disse para ela: eu passei aqui para te agradecer. As coxas do frango estavam muito gostosas. Quando você alimentou aquelas pessoas, você alimentou a mim. Dar a Jesus, que seria tão importante que nós poderíamos oferecer a Jesus? Ter Jesus dentro da nossa casa, qual seria o tamanho dessa alegria? E para a gente compartilhar um texto bíblico a respeito disso, eu gostaria de ler para você um texto que está narrado no Evangelho de João, no capítulo 12, que vai nos dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado para com os pobres, mas porque ele era ladrão e tirava daquilo que se colocava na bolsa. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vai ter que editar. Nesse episódio, Jesus estava perto de comer a Páscoa e também de ser crucificado. Betânia era uma pequena aldeia que ficava bem próximo de Jerusalém. E lá moravam seus 3 queridos amigos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus havia ressuscitado Lázaro tinha pouco tempo. E eu acredito que Maria tinha uma alegria tão grande por causa disso. Imagine só, Jesus havia ressuscitado seu irmão depois de 4 dias sepultado, quando as esperanças já tinham sido sepultadas juntas, quando não se acreditava mais ver em nenhum momento aquele tão amado irmão. Mas Jesus chega e ressuscita Lázaro. Vocês podem imaginar como que aquela família estava reunida, alegre, comemorando a presença de Jesus dentro da casa deles? E Maria, então, mais que depressa, vai lá nos seus aposentos e ela traz o seu melhor. Ela traz um vidrinho com um perfume. Esse perfume era um bálsamo feito de nardo puro. Para que a gente possa entender o real significado do que era esse presente, eu quero fazer algumas considerações a respeito do nardo. O nardo é uma plantinha, umas florzinhas rosáceas, esbranquiçadas, que são típicas da região da montanha do Himalaia. E que até chegar em Jerusalém era um trajeto muito longo. E quando eles traziam resinas e eles traziam óleos, essências extraídas do nardo, isso vinha em camelos viajando por muito tempo. Além de ser muito raro, era muito difícil o transporte até chegar ali em Jerusalém.
Mas o nardo era um óleo muito especial, porque era o óleo utilizado na unção dos reis, de profetas. Também era uma unção para pés cansados, pés fragilizados. E também toda jovem, ela passava o tempo dela juntando, comprando gota a gota e armazenando em um vidrinho muito especial, que era como se fosse um vidrinho feito de pedra. E ela ia armazenando aos poucos, porque era muito caro, à medida que ia comprando e armazenando ali. E ela guardava para o dia mais especial da sua vida, que era o dia do seu casamento. Ela usava nas suas núpcias, usava para se perfumar para o marido. O nardo, então, ele tinha um apreço muito grande e também um preço muito grande. Aquela quantidade de nardo, de perfume que Maria usa, ela equivalia a um ano de trabalho. Aqui vai dizer que, sem reservas, ela pega aquele frascozinho, aquele vidrinho tão especial, com algo tão caro e que significava tanto para ela, e ela quebra o vidro. Ela não despeja simplesmente, ela quebra. Por que ela tem essa atitude de quebrar aquele vasinho de nardo puro? Ela queria oferecer tudo, não era para sobrar nada. Tudo aquilo que era mais importante para ela, ela estava oferecendo para Jesus. E ela poderia ter derramado sobre a cabeça de Jesus, e aquilo desceria por todo o corpo de Jesus. Mas ela prefere derramar sobre os pés de Jesus. Isso tem um significado também muito importante. Só cuidava dos pés os criados. Quando uma visita chegava em casa, era comum que o criado da casa fosse lá, pegasse uma bacia, pegasse uma toalha, banhasse os pés da visita e enxugasse. Isso era uma atitude de boas-vindas, de nobreza. Tinha um significado maior do que tirar as poeiras dos pés. Tinha um significado de hospitalidade, mas era um trabalho humilde. Por isso que Maria derrama todo o seu perfume aos pés de Jesus. Aquilo era uma atitude de humildade. E ela não apenas derrama todo o seu nardo puro aos pés de Jesus, mas ela pega os seus cabelos, ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Para que você tenha compreensão dessa atitude, eu quero te explicar que naquela época não era costume as mulheres andarem de cabelos soltos. Os cabelos ficavam arrumados em coques ou trançados. E não era também honroso uma mulher soltar os seus cabelos em público. Mas ela não queria saber o que as pessoas pensariam dela. Ela não queria saber sobre sua reputação, sobre nada. O que ela queria era oferecer o seu melhor a Jesus, sem reservas, inteiramente. Ela tinha um coração grato. Deus havia trazido Jesus a essa terra. Ela tinha conhecido o Filho de Deus. Ela cria que Jesus era o Filho de Deus. Ela entendia que Jesus fazia milagres. Ela creu no milagre. Ela viu o seu irmão de volta. Ela viu o seu irmão ser chamado do túmulo e recobrar a vida. Ela tinha uma gratidão tão grande pelos ensinos de Jesus. E agora, ela, na sua mente, ela prevê a morte de Jesus porque Jesus havia dito. E então, ela resolve ungir a Cristo. E ela dá o seu melhor presente. Aquilo que talvez ela havia guardado por muitos anos, calculado as gotinhas,
dias armazenado ali e que ela talvez teria guardado para o dia do seu casamento. Mas ela entende que naquele momento ela queria dar o seu melhor para Jesus. E o seu melhor era o seu perfume, a sua essência de nardo puro. O nardo não é típico da nossa região, do nosso país. Dizem que nardo tem cheiro de terra molhada, cheiro de mel e, ao mesmo tempo, um perfume adocicado de madeira. Imagine você essas misturas de essências e o perfume que foi exalado naquela casa foi tão grande que todos que estavam ali sentiram. Mas como sempre tem aquele do contra, né? Judas Iscariotes vai dizer assim, mas que desperdício! Poderia ter vendido esse nardo puro, salário de 1 ano de trabalho e doado para os pobres. Mas João, ao relatar essa história, ele vai deixar aqui uma ressalva. Judas não estava pensando nos pobres. Judas estava interessado em retirar daquilo que era colocado na bolsa de suprimento para as despesas deles. E João ainda vai dizer que ele era ladrão. Às vezes, você quer dar o seu melhor e vão aparecer pessoas para poder questionar a sua oferta de gratidão. E aqui eu não estou dizendo de uma oferta financeira, uma oferta monetária, mas daquilo que sai de dentro do seu coração, daquilo que você deseja ofertar a Cristo. E que Cristo não está de corpo presente aqui nessa terra, mas está presente através daquele que necessita. Talvez alguém vai bater na sua porta e você está esperando Jesus. E ele vai aparecer travestido de um mendigo, ele vai aparecer despistado de alguém carente. Talvez ele vai aparecer da forma mais inusitada que você talvez nem vai conseguir enxergá-lo daquela maneira. Mas quando você tem no seu coração um coração abençoador, um coração que oferta, um coração que ama, você está dando o seu melhor a Cristo. E aquela atitude de Maria ficou registrada na história. Hoje, mais de 2000 anos depois, a ação dela, a atitude dela, o desprender, o ofertar inteiramente, sem reservas, ficou como exemplo para nós. Qual seria o legado que nós gostaríamos de deixar? Como você realmente oferta ao Senhor Jesus? Como você o recebe na casa do seu coração? Talvez ele está batendo e está esperando que você abra a porta para ele. E nem sempre você vai enxergá-lo com olhos de Cristo. Porque às vezes ele vem disfarçado de outra maneira. Mas quando você abre a porta ao amor, quando você abre a porta ao ajudar, quando você abre a porta do seu coração para abençoar alguém, você está recebendo Jesus na sua casa. Você está ofertando o seu melhor para ele e ele com certeza está recebendo o seu melhor. O meu irmão cresceu, hoje ele tem família e ele tem uma preocupação muito grande em receber Jesus da maneira dele. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que até hoje, todos nós, nossa família, nós temos na nossa lembrança o dia que o irmão Jesus esteve na nossa casa. Só que ainda é mais importante que isso. Todas as vezes que nós abrimos a porta do nosso coração para abençoar outras pessoas, nós estamos recebendo Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa morada eterna. E eu quero deixar aqui para você a seguinte meditação. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, eu cearei com ele e ele comigo.
Receba o Senhor Jesus, seja da maneira que Ele apresentar a você. Receba em seu coração como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida e também como sendo o maior amor. E quando você tiver Ele dentro do seu coração, e às vezes Ele aparecer para você, despistado de outras pessoas, com certeza você vai conseguir identificá-lo e você vai recebê-lo e você vai abençoá-lo. E para finalizar a nossa conversa de hoje, uma vez, Jesus falou assim: quando vocês receberam um desses pequeninos, vocês receberam a mim. Quando vocês vestiram um necessitado, vocês vestiram a mim. Quando eu estive preso e vocês me visitaram, vocês visitaram a mim. E quando os discípulos perguntam, Senhor, mas o Senhor nunca ficou sem roupa? O Senhor nunca ficou com fome? O Senhor nem foi preso? E o Senhor vai dizer, todas as vezes que você faz para alguém, você está fazendo para mim. Receba o Senhor no seu coração, na casa da sua alma, em sua vida. Acolha e reparta esse amor. E com certeza, você sempre vai ter a presença dele em sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.